O que é que eu chamo de vertentes hermenêuticas de risco para a cidadania? É um modo de conhecimento e descrição do fenômeno jurídico que melhores obséquios presta à autoridade e mais deprime em extensão e intensidade o controle judicial e os instrumentos processuais de defesa e proteção de direitos e liberdades fundamentais. É isso que eu entendo por vertentes hermenêuticas de risco para a cidadania. Quais são os responsáveis pela presença dessas vertentes hermenêuticas de risco para a cidadania no direito brasileiro? Sem nenhuma dúvida séria, minimamente séria, uma certa doutrina e uma certa jurisprudência que, a despeito de superar os tristes anos de instabilidade institucional, ainda hoje frequentam com admirável desembaraço e pleno êxito gabinetes de homens de leis, inoculando em toda a base do direito administrativo brasileiro um travo, um ranço forte de autoritarismo. Muito bem, quais são essas vertentes hermenêuticas de risco para a cidadania? Elas são várias e plurais, são numerosíssimas. Eu fiz apenas um inventário à guisa de exemplo, até porque tenho que acomodar a palestra ao tempo do que disponho. Então, em primeiro lugar, a desapropriação indireta. Numa Constituição que, sem precedentes, não há precedente na história do constitucionalismo brasileiro, declara peremptoriamente, e eu soube, e passo aqui a informação pelo preço que paguei, que teria sido uma sugestão feita à Constituinte pelo professor Sérgio Ferraz, diz que ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens, senão mediante o devido processo legal. Ora, essa jurisprudência e essa doutrina, com base num decreto-lei que foi promulgado quando ainda vigente a Constituição Polaca de Getúlio Vargas, é de 1941, diz no artigo 35 que os bens incorporados à fazenda pública não serão objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade de processo. Ora, como é que esse dispositivo sobreviveu à Constituição de 1988? Como é que se atribui, com o maior despudor, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, uma consequência a um ato que é confessadamente ilícito, as consequências de um ato que é obediente ao devido processo legal? Cita-se que em Portugal há a desapropriação indireta, mas se esquece que em Portugal a Constituição não exige a prévia indenização em dinheiro. E a desapropriação indireta implica, inclusive, em usurpação das funções do Poder Judiciário. Porque numa desapropriação obediente ao devido processo legal, o poder público é obrigado a alegar urgência, fazer depósito prévio de determinada importância, segundo certos critérios estipulados em lei. Na desapropriação indireta, nada disso acontece. O poder público simplesmente se apossa administrativamente do bem, numa verdadeira via de fato, e transfere o ônus de acionar, que é mais grave. Deixa de ser dele o poder público para ser do administrado.